Beleza. Começou a gravar. Bom dia, Caroline. Juan. O resto eu acho que já estava na sala já, né? Pessoal, hoje a gente vai fazer correção da última lista de instrumentação, tá? E também eu acho que eu termino o conteúdo sobre equipamentos de medição de vazão. Eu tenho que marcar com vocês um horário para estar no IF, tá? E aparentemente dia 30 de novembro deu certo, tá? Então, 30 de novembro, fazer uma aula de SR no IF. Eu vou preparar ainda o material para a aula, tá? E também eu estou tentando marcar para instrumentação. Tinha pensado dia 19 de novembro, mas não deu certo. Parece que já está agendado. Estou tentando para 1 de dezembro, tá? Para instrumentação. Então, uns recadinhos aí. Então, dia 30 não vai ter aula, não vai ter aula síncrona, tá? Porque eu vou estar no IF, aqui no IF, e eu não sei se dia 1 de dezembro vai dar certo também, de marcar a aula de instrumentação. Se der certo dia 1, que era para ser aula síncrona, não vai ter aula síncrona, tá? O pessoal que não participar da aula prática, da aula lá dentro do IF, tá? Eu vou tentar gravar a aula. E aí o pessoal que não for participar online faz um tipo de um relatório da atividade que foi realizada dentro da instituição. Tudo bem? Então, quem estiver lá dentro faz as atividades, né, da instituição, lá dentro da instituição, e aí não precisa apresentar um documento depois em relação àquilo que foi feito, mas quem não for participar online, aí depois faz um relatório da atividade. Então, vou tentar gravar. Caso eu não consiga gravar, eu passo uma atividade paralela, tá? Mas, para quem não for, né? Mas vai ser isso, tá bom? Daí escreve um relatório descrevendo o que foi realizado, qual que foi o experimento realizado. Aparentemente dia 1 de dezembro deu certo. Tá? 1 de dezembro deu certo para mim. Então vai ser 30 de novembro e 1 de dezembro. 30 de novembro vai ser SR e 1 de dezembro vai ser instrumentação. Tudo bem? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Beleza? Então, pessoal, essa daqui foi a lista que eu passei para vocês, tá? De instrumentação, foram 3 exercícios. Na última aula a gente viu a relação entre pressão diferencial, né? A gente viu a relação entre pressão diferencial e vazão, né? E a gente viu que não existe uma relação linear entre pressão diferencial e vazão. Na verdade, essa é a relação que existe entre pressão e vazão. E para deixar linearizado, a gente faz a extração de raiz quadrada e obtém essa curva mais linear, tá? Então, a letra A. Qual a vazão medida se o ΔP equivale a 1000 mm de H2O, tá? E aí eu dei as informações máximas aqui. Vazão máxima 60 metros cúbicos por hora e pressão diferencial máxima 1600 mm de H2O. Então, essas informações máximas aqui, elas são úteis para você conseguir encontrar aquele fator K, porque a formulinha, o que é a formulinha, né? A formulinha é o seguinte: a vazão é igual a uma constante que multiplicando a raiz você faz a raiz da pressão diferencial, a extração da raiz da pressão diferencial, tá? Então a gente não tem um K. Então a gente primeiro vai achar o valor de K, né? Então no caso aqui a gente vai isolar o K. A gente vai passar
ΔP para lá, né? Então vai ficar K igual a vazão dividido por raiz de ΔP. E aí é só substituir os valores. No caso, em cima vai ser 60 e embaixo vai ser a raiz de 1.600. Tá? Aqui o 1.600, se eu não me engano, eu vou fazer na calculadora, mas eu acho que dá 40. Tá? Eu acho. Tá? Então vamos lá. Vou extrair a raiz primeiro. Então a gente já sabe que é 60 dividido pela raiz de 1.600. Deixa eu ver aqui. É 40 mesmo. Então, deu... Deu 60 dividido por raiz de 1.600. 1.600 equivale a raiz de 1.600 igual a 40. Então, 60 dividido por 40 deu 1,5. Né? Eu acho que era isso. 1,5. Beleza. E agora, o que acontece? Né? É só eu utilizar a mesma fórmula agora para encontrar qual que é a vazão medida. Né? Então, eu tenho a minha vazão, que é incógnita. Esse daqui eu não sei quem é, mas eu já tenho o valor de K da equação. Falta só substituir o ΔP por 1.000. Então, eu vou pegar a vazão, vai ser igual a 1,5 vezes a raiz de 1.000. Tá? E aí a gente vai encontrar o valor dessa primeira aí. Então, 1,5 vezes 1.000 no caso aí deu 47,43. Então a letra A, vazão, era igual a 47,43. Opa, o negócio grudou aqui. Metro cúbico por hora, tá? 43 metros cúbicos por hora. Letra 2. Um medidor de vazão indica 87% de vazão. Qual é a porcentagem de ΔP? Então, pessoal, eu coloquei aqui, eu pedi a resposta em porcentagem. Tá? Quando a gente trabalha com porcentagem, a gente pode considerar aquela constante K igual a 10%. Tá? Então, o que a gente faz? A gente só substitui os valores na fórmula e isola. Né? No caso, essa é a fórmula padrão. Tá? Eu não sei por que está grudando, cara. Está grudando aqui. Essa é a fórmula padrão. Tá? E aí eu isolo ΔP. Então, eu faço Q dividido por K. No caso lá eu tenho extração da raiz quadrada de ΔP. Quando eu passo para o outro lado, vira elevado a raiz quadrada. E isso daqui vai ser igual ao nosso ΔP. Tá? Então, eu faço Q dividido por K e elevo ao quadrado. E eu acho qual que é a pressão diferencial em porcentagem. Então, vai ser 87 dividido por 10, tá? Elevado ao quadrado. Então vai dar 8,7 dividido elevado ao quadrado. Deixa eu pegar aqui. Então, o ΔP no caso aí, o ΔP aí no caso é igual a 79, né? 75,69. 75,69%, tá? Essa é a resposta da letra 2. Então é 75% de pressão diferencial. Pessoal, por enquanto, alguma dúvida em relação aos exercícios?
Ok, Duda. Beleza. Beleza. Então vamos para a última agora. Então, se a pressão diferencial equivale a 64%, qual é a vazão em galões por minuto? Tá? Aqui você pode usar dois caminhos, ou resolve pelo caminho da porcentagem e depois você faz regra de 3 para achar a vazão em galões por minuto, ou você acha qual que é a constante K através das informações máximas, verifica quanto equivale a 64% de 3.600 e aí você vai achar a vazão em galões por minuto. Eu acho que o caminho mais simples é já utilizar a porcentagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula, tá? Só que eu vou trabalhar em porcentagem porque eu já sei que em porcentagem K vale 10, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir os valores. Então, 10 vezes a raiz de 64. Eu já vou achar a porcentagem de vazão, tá? Então, 10 vezes 64, trai raiz, vai dar 80. Então, no caso aqui, a vazão ela é igual a 80%, tá? Então, se eu tenho que 300 galões por minuto equivalem a 100, 80% equivale a quanto de vazão, né? Então, eu faço regra de 3. Eu vou fazer 300 vezes 80 dividido por 100, né? Então, 300 vezes 80 dividido por 100, que é isso, dá 240 galões por minuto. Tá? Então, resposta final aí do exercício, a vazão equivale a 240 galões por minuto. Teve alguém que fez o caminho de achar o K, pessoal? Você tem que chegar no mesmo resultado. Teve alguém que usou o caminho do K? Acha o K e depois... Ou não? Não? Guilherme? Deu o mesmo resultado, Guilherme? Beleza. Beleza. Então os dois caminhos chegam no mesmo lugar, pessoal. Tá? Vamos lá. Então vamos continuar a matéria, né? Continuar o conteúdo sobre medição de vazão aqui. Deixa eu pensar aqui, pessoal. Instrumentação. Deixa eu pegar aqui apostila. Tá. Beleza. Tomara que você não me dê pau agora, né?
o programa, né? Beleza, pessoal. Então, na aula passada a gente viu o conceito de vazão, vimos tipos de medidores de vazão, tá? Medidor de quantidade, que só se importa com quanto já passou, igual o hidrômetro de casa, que quer saber quanto você já usou, tá? Não importa quanto está passando em relação ao tempo. E temos medidores volumétricos que importa qual que foi a quantidade que está passando em relação ao tempo, né? Metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, por minuto, galões por minuto, que é outra medida de vazão, tá? E hoje a gente vai ver outros tipos de medidores além do medidor por pressão. Na aula passada a gente viu os principais medidores por pressão de diferencial, começando pela placa de orifício, que é o mais simples. Aí vimos tubo de Venturi, vimos bocal, tubo de Pitot, anubar. Vimos como que eles funcionam, né? E basicamente eles criam essa pressão diferencial, tá? Vimos também como que utiliza essa formulinha para achar a vazão quando a gente trabalha com pressão diferencial, tá? E hoje a gente vai terminar o conteúdo aqui. Eu acredito que dá para terminar o conteúdo sobre vazão, tá? Então, pessoal, aqui já não é mais em relação à pressão, aqui é outro método, tá? Medição de vazão por pressão diferencial constante, só que área variável, tá? Então, acontece, no anterior a gente tinha manipulação da nossa pressão, né? Agora não, né? Então, como que consegue manter a pressão constante, tá? Então, esse daqui, tá? São os rotâmetros. Os rotâmetros, eles são medidores de área variável, por quê? Porque internamente ele tem essa estrutura, ele tem um obturador aqui, tá? E você vê que as paredes, elas se abrem, tá? Então, conforme aumenta a pressão do líquido, a pressão faz com que esse flutuador ele acabe se deslocando. Só que na hora que a pressão a pressão causada pelo peso do obturador entra em equilíbrio com a pressão causada pelo líquido, esse obturador ele para de se movimentar. E aí você coloca uma escala graduada no vidro e você consegue saber qual que é a vazão naquele instante, tá? Então assim, e aí acontece, você vê que a passagem do líquido, conforme a posição do obturador, você vai tendo uma área que está variando para o líquido passar, né? Então aqui a área era menor para o líquido passar, aqui já a área já é maior, aqui em cima, né? Então a área é variável, só que a pressão ela é constante por isso, porque utiliza o peso do obturador e entrar em equilíbrio com a pressão do líquido para que a gente consiga fazer medição. Aqui do lado tem alguns modelos, tá? São modelos simples. Esses rotâmetros normalmente são utilizados em medição locais, tá? Tem alguns modelos de rotâmetro que esse flutuador que está aqui no meio, ele vem com uma manta magnética, tá? Para fazer normalmente indicação on-off, né? Então, por exemplo, externamente você coloca aqui um sensor que vê esse ímã, né? Essa mantinha magnética nele, né? Essa cobertura. E aí, se ele não está alinhado com esse sensor que está externamente, porque ele se movimentou, e aí uma chavinha atua para fazer essa identificação, tá? Mas ele é mais utilizado em medição local, tá? Aqui está explicando a questão do peso do flutuador, a força de arraste do fluido, a força de empuxo do fluido, tá? A questão do equilíbrio aí, tá?
Aqui comenta um pouco dos tipos de flutuadores. Aqui em cima tem a descrição de cada um deles, né? O esférico, utilizado para baixas vazões, né? No caso que ele está colocando em sequência, né? Cilindro com borda plana, vazões médias elevadas, sofre uma influência média da viscosidade, borda saliente, né? No caso esse terceiro aqui, e inclinado para o fluxo, sofre menor influência, e saliente com fluxo, contra o fluxo, né? Saliente contra o fluxo, sofre menor influência da viscosidade, tá? Os 4 tipos de flutuadores que a gente tem, tá? Em cada uma das suas características aí. A questão de instalação sempre inclinado, pessoal. Não pode ser instalado na horizontal esse equipamento devido à sua construção, tá? Então aqui mostra a imagem dele sendo instalado. Você repara que eles estão na vertical, sempre para cima, tá? Não tem como instalar na horizontal esse tipo de equipamento. Medidor de vazão em canal aberto, tá? Medidor de vazão em canal aberto é o seguinte: você não está passando líquido dentro de um tubo. Ele está, por exemplo, num rio, ou ele está numa canaleta, né, de concreto, né, e está fluindo ali. E aí, esse vertedor e calha de paixão são métodos de restringir a passagem desse líquido através do, seja o rio, seja uma calha, né? E com essa restrição você faz aumento da altura, tá? E aí você utiliza novamente o nosso equipamento de medição de pressão, ou se não um sensor ultrassônico para fazer a medição da vazão, tá? Então, o vertedor, tá? O vertedor é esse tipo de parede que é colocado na sua calha, na sua área de passagem. Então aqui, ó, você tem o local que vai passar o líquido. E aí esse daqui é o vertedor. Você vê que ele deixa uma área de passagem pequena para o líquido, né? O líquido ele tem que aumentar, no caso aqui está o sentido do fluido. Ele tem que aumentar muito a quantidade de líquido aqui, tá? Para que ele possa passar por essa brecha, tá? E aí, pessoal, acontece. Você mede, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele está medindo qual que é a pressão que você tem em relação à altura desse líquido, tá? E aí, pela pressão, você consegue saber qual que é a vazão, ou você utiliza um sensor ultrassônico, tá? Que vai verificar qual que é a altura. Então, no caso aqui, ó, a altura vai variar nesse tanto, né? Então, essa altura que está variando é que a gente vai utilizar como base para a gente relacionar com a vazão que está naquele momento, tudo bem? Só que o problema do vertedor é que ele restringe muito a passagem do líquido, tá? Boa parte do líquido fica retida aí. A calha de Parshall, ela funciona parecido com o tubo de Venturi, tá? Aqui está mostrando uma instalação do vertedor, tá? No caso aqui esse cara aqui é um sensor ultrassônico, tá? E aqui você vê a calha, tá? Aqui você tem a calha de Parshall. A calha de Parshall, ela é aberta, tá? Ela não tem aquele fechamento que tinha o vertedor. Então, aqui o azul tá a calha de Parshall. Aqui, internamente, você tem tudo isso daqui de altura, tá? Você tem tudo isso daqui de abertura aqui. O que ela faz? Ela faz restrição
por causa dessas dobras. Ó. Se você olhar bem, ela tem uma restrição devido ao tamanho da largura dele. Ela varia a largura. Então o rio está vindo nessa largura, né? E ele vai restringir a passagem desse líquido, alterando a largura, tá? Então você não tem restrição do líquido que está passando. Só que, claro, você vai ter uma altura menor em relação ao vertedor, mas é possível fazer a leitura da altura e relacionar com a vazão que você tem, tá? Então, o que acontece? Ó, devido ao formato dele, a maior parte do líquido fica retida, tá? E aí depois ela vai diminuindo essa quantidade de líquido, tá? Aqui embaixo tem um exemplo dessa calha instalada, aqui no caso uma calha pequena, né? Mas aqui você tem a calha de parchal, o líquido na entrada, tudo totalmente, a maior parte retido e depois ele escoando aqui para o outro lado de baixo, tá? Você vai colocar o sensor para medir a altura desse líquido antes da calha, tá? Medidores especiais, temos alguns medidores que estão baseados em outros princípios físicos, tá? O primeiro medidor de vazão bastante utilizado na indústria aí é o medidor de vazão magnético. Ele é muito aplicado, tá? Porque ele não restringe a passagem do líquido. Então, se você olhar um medidor de vazão, pessoal, internamente, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem dele. Internamente aqui, ó, você não tem nenhuma restrição aqui, né? Se a gente lembrar lá da placa de orifício, a placa de orifício faz o quê? Faz uma restrição na passagem do líquido, tá? Então, todos os medidores que a gente viu até agora, você causa um tipo de restrição para o líquido passar. O medidor de vazão magnético, não, tá? Ele deixa a sua área livre, tá? E aqui você vê, ó, esse daqui está com uma proteção branca, esse daqui está com uma proteção preta. Essa proteção que está aqui internamente do medidor de vazão, pessoal, vai depender do tipo de fluido que você tem, tá? Vai depender do tipo de fluido, se ele é abrasivo, se ele é corrosivo, você vai escolher o material, tá? Só que qual que é a limitação dele? A limitação é que o líquido ele tem que ser condutivo. Ele tem que ser condutivo por quê? Porque o que acontece? Tá? Aqui é o princípio de funcionamento dele. O que acontece? Na lateral do corpo vai ter bobinas que vão gerar um campo magnético. Tá? E aí ele funciona baseado na lei de Faraday. Tá? Então acontece aqui, ó. Aqui ele está explicando a questão da lei de Faraday. Se você tem, por exemplo, no caso que você tem ímã, né? Você tem ímã aqui nas laterais. E aí você tem um condutor metálico que se movimenta na frente desse ímã. O que vai acontecer? Vai ser induzido tensão elétrica, tá? Na extremidade desse terminal. Então você está movendo aqui, ó, você tem a manivelinha. Você começa a girar essa manivelinha dentro de um campo magnético, você tem um ímã. E esse material condutor, ele está cortando as linhas do campo magnético do ímã, vai ser induzido aqui na ponta, você vai conseguir ler uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, tá? Então, essa ideia da geração da tensão elétrica é utilizada nos medidores de vazão, tá? O medidor de vazão ele vai ter um eletrodo que vai ser que vai captar essa tensão elétrica gerada. Só que quem vai ser o condutor não vai ser o metal, vai ser o líquido que vai estar passando aqui no meio. Então ele vai ter no corpo do medidor de vazão magnético essa geração de campo magnético e vai ter esses eletrodos que vão captar
qual que é a tensão gerada conforme a velocidade do líquido, tá? Então, se você tem uma grande velocidade do líquido aqui passando, maior vai ser a tensão induzida, né? Esse E que está mostrando aqui é a tensão induzida. Se tiver uma velocidade menor desse líquido passando, vai ser menor essa tensão que vai ser induzida. E aqui mostra como que é a geração. Ó. No caso, você tem que ter uma relação sempre de 90 graus. Então, por exemplo, se a geração do campo magnético está aqui em cima, aqui embaixo, a tensão vai ser captada nas laterais, porque a relação entre campo magnético e tensão elétrica é uma relação de 90 graus. Por isso que você tem o campo magnético aqui sendo essas flechinhas representam o campo magnético sendo gerado aqui na vertical e na horizontal você capta a tensão elétrica, tá? Então ali nas laterais você tem o eletrodo, tudo bem? Aqui está mostrando um eletrodo que foi corroído, tá? Então tem que tomar cuidado qual que até os eletrodos, pessoal, tem um revestimento especial. Então é importante você verificar se o eletrodo que você está utilizando ele é apropriado para o líquido que está passando ali, porque você pode ter problemas, tá? Aqui esse medidor magnético mostra umas argolas. Por quê? Porque você tem que aterrar o seu medidor. E aí você aterra ele como? Você aterra ele fazendo uso da própria tubulação que você vai ligar aqui nos flanges, né? Então tem o flange aqui do medidor, você vai ligar com o flange da tubulação para fazer aterramento desse sinal, tá? Aterra a tubulação aí. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai falar os tipos de excitação das bobinas, né? E quais são as vantagens de cada um dele, né? Tem excitação por corrente contínua, corrente alternada, corrente contínua pulsada. Cada um deles tem vantagens e desvantagens, tá? Aqui a letra D está falando dessa última, tá? Forma de excitação das bobinas que vai gerar o campo magnético. Então você tem uma baixa, você tem na verdade duas frequências. Tem uma frequência baixa, né, em que os pulsos estão acontecendo aqui no lado de cima, e uma frequência alta, que é essa menorzinha aqui, tá? E aí depois a mudança. E aqui ele traz quais que são as vantagens, né? No caso, a alta frequência ela consegue pegar variações rápidas e a baixa frequência consegue pegar variações lentas na sua medição, tá? Aqui está mostrando formas de aterrar o seu medidor, tá? Então você pode fazer um aterramento direto, tá? Do seu medidor de vazão. Você pode, no caso aqui, se a tubulação aqui no caso ela não é metálica, né? Você pode fazer isolamento através do corpo do medidor direto ao terra, tá? E aqui, quando você tem a tubulação também, ela acaba conduzindo, você pode utilizar a própria tubulação para aterrar. Uma relação de tamanho do diâmetro da tubulação em qualquer vazão máxima, vazão mínima, tá? Quando eu trabalhava na indústria, pessoal, a coisa que eu mais me preocupava era com esse tópico aqui em relação aos medidores de vazão, tá? Por quê? Porque se o medidor de vazão ele dá problema, a primeira coisa que o profissional que vendeu o medidor de vazão, ele vai verificar como que foi instalado esse medidor. Então tem algumas regrinhas que devem ser seguidas. E era legal ver o cara tentando caçar algum erro na instalação e não conseguindo, porque ele tentava justificar a falta de
o erro do medidor de vazão devido à instalação. E aí ele ficava caçando, não achava nada. Tá? Então, o que acontece, ó? Na entrada do medidor de vazão, né, no caso aqui, ó, se tiver algum componente, seja válvula, seja curva, é bom ter essa distância na entrada de 5 vezes o diâmetro da tubulação, tá? Tamanho aqui. E na saída 2 vezes em relação ao centro. Se colocar mais do que isso, não tem problema, é melhor, tá? Depois de uma... Aqui, ó, você vê que você tem um aumento no tamanho da tubulação, tá? Quando você tem esse aumento, você coloca 10 vezes o diâmetro ou mais, tá? Aqui a ligação em T, 5 vezes o diâmetro ou mais, tá? Quando você tem uma curva aqui de 90 graus, tá? 5 vezes o diâmetro da tubulação na entrada. Então você vê que o principal fator é a entrada aqui, né? E também recomendação para vários tipos de válvulas, tá? 10 vezes o diâmetro da tubulação ou mais, tá? Então, para vários tipos de válvulas diferentes aí, caso você não conheça, em relação a aquela válvula, qualquer distância que deve ser utilizada, você coloca 10 vezes. E outra característica, pessoal, sempre cheio, tá? O medidor de vazão magnética tem que estar sempre cheio. Por isso é que ele coloca aqui bad esse tipo de instalação, porque esse tipo de instalação o líquido pode acabar não preenchendo totalmente aqui internamente. Aqui internamente pode estar um pouco vazio, tá? Então por isso que se tiver que colocar, coloca num rebaixo, para que garanta que aqui no meio esteja sempre cheio, senão o seu medidor de vazão vai dar erro de medição. Por isso que ele coloca também antes da válvula o medidor de vazão. Por quê? Porque antes da válvula garante que você vai ter mais fluido aqui. E caso feche essa válvula, aqui vai ficar sem nada, tá? Então sempre tem que estar cheio. No caso aqui, ó, depois numa descida, né? Se você deixar dessa forma, o líquido pode ser que não preenche totalmente, ele dê esse decaimento. Então você faz um erguimento aqui na altura maior do que o seu medidor, para garantir que ele esteja trabalhando totalmente cheio. E se tiver instalado numa tubulação vertical, nunca o líquido fluindo para baixo, tá? Sempre fluindo para cima para garantir que ele esteja cheio aqui. O medidor tipo turbina, tá? Teve um dos grupos de TCC fizeram um trabalho baseado nesse tipo de medidor, tipo turbina. Só que eu acho que a própria a hélice aqui tinha um ímã permanente, não é? Tem alguém do grupo aí? Sim? Vocês compraram um sensor, né, Maria? Aí no caso já veio com o sensorzinho que mede o pulso magnético ali, né? Beleza. Esses sensores que é usado com Arduino, eles não são muito caros. Eu acho que não passa de uns 50 antes da inflação, né? Eu não sei. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas esse tipo de medidor, pessoal, o que acontece? Normalmente a hélice dele vai ter aqui, ou vai ter imã magnética, ou ele é de metal. E aqui você pode ter um sensor que ele vai ter geração de campo magnético, tá? E vai ter a coleta da variação desse campo magnético. Ou pode ser que a hélice já venha com imã, e aí aqui só tem o sensor para pegar essa variação de campo magnético, tá? Então, conforme a velocidade que o líquido passa aqui, você vai ter uma mudança na frequência de pulsos, tá? Devido à velocidade que vai girar
essa hélice. Então, quanto mais rápido ele girar, maior a velocidade do fluido que está passando aqui e maior é a vazão, tá? E quanto menor a velocidade, menor vai ser a vazão, tá? Normalmente o vendedor ele já te fornece esses dados. Qual que é a tua pulsação que você vai ter, tá? E qual que é a sua vazão no caso, tá? E aí você faz essa relação, tudo bem? No caso aqui ele colocou esse equipamento na frente, que é utilizado para quê? Para fazer, se o líquido vem turbulento, deixar ele mais laminar, tá? Ou seja, sem muita vibração no líquido, tá? Aqui esse é um tipo de turbina utilizado na indústria, né? É um pouquinho maior do que o que vocês costumam utilizar no trabalho de TCC, né? Mas tem aí. Aqui os tubos para fazer essa laminação, tá? Do líquido. Medidor tipo Vortex, pessoal, tá? O que acontece? No tipo Vortex, você vai colocar um obturador parado no meio do caminho do líquido, tá? A forma mais utilizada é essa trapezoidal que vocês estão vendo na imagem, tá? E aí acontece, o líquido vai bater aqui nesse anteparo e vai ter que sair pela lateral, só que ele vai sair pela lateral e vai gerando vórtex, tá? Então, ora o vórtex vai ser gerado aqui por cima e ora vai ser gerado aqui por baixo, tá? Esse obturador, tá? Normalmente ele é preso, por exemplo, na parte de cima, mas a parte de baixo ele é solto, tá? Então, esse vórtex que é gerado faz com que ele faça pequenos movimentos para cima e para baixo aqui, e essa vibração a gente pega com o sensor piezoelétrico, tá? E aí a gente relaciona essa vibração com a vazão do líquido que está passando ali no momento, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, ele tem dois cristais, tá? Dois sensores. O de cima, ele vai pegar a vibração do seu shader, que é o nome desse anteparo, desse obturador é shader, tá? Ele vai pegar a vibração do seu shader e também ele vai pegar a vibração da tubulação, tá? E o cristal de baixo ele vai pegar mais do seu shader, tá? Do seu obturador, tá? Para que isso? Para que você faça a diferença entre o sinal do cristal A e cristal B e ficar somente com a vibração do shader, para você conseguir relacionar com a sua vazão e você acabar eliminando a vibração causada por causa da tubulação, tá? Então aqui, ó, tá mostrando o funcionamento dele. Você tem aqui o seu medidor full vortex, o shader aqui no meio. Normalmente a parte de baixo ela é livre, apesar que ela não tem muito espaço para se mexer, mas ela é livre. E aqui ela é presa na parte de cima, tá? E aqui os sensores piezoelétricos estão na parte de cima, tá? Então ele vai bater nesse anteparo, o líquido vai passar hora por aqui, tá? E vai fazer esse movimento. E aí você vê aqui como que é tratado o sinal dos sensores, né? Então você pega a informação do piezoelétrico, ó, você vai passar por um amplificador, um vai ter vazão e ruído, o outro vai ter só ruído. E aí você vai ter que fazer esse tratamento de sinal, tá? Para que no final você obtenha a sua saída de 4 a 20 mA ou em rede, o que for. Ou saída em pulso também, tá? Relacionando com a tua vazão aí. Estou mostrando mais imagens dele, ele aqui de lado, tá? Na indústria que eu trabalhei, a gente tinha uma aplicação desse tipo de
sensor de vazão na geração de ozônio. Então ele pode ser utilizado também para gases, tá? Sem problema nenhum. Não somente para líquidos. Medidores ultrassônicos. A gente tem o efeito Doppler e o de trânsito, tá? Tempo de trânsito. Acontece, pessoal. O efeito Doppler, você vai ter aqui o emissor e o receptor de sinal instalado externamente à tubulação, tá? E aí, normalmente, esse efeito Doppler, ele é importante ser aplicado quando você tem sólidos em suspensão no seu líquido. Por quê? Porque ele vai emitir o som vai bater nos sólidos e vai retornar, tá? Para o seu receptor. Então, esse tempo que demorou entre emissão e recepção, tá? Você relaciona com a vazão. Algo semelhante que a gente fez com aquele sensor ultrassônico. A relação da velocidade do som, distância, o tempo que o som demorou para ir e voltar, a gente relaciona com a vazão do líquido, tá? Então, quando você tem, como fala, sólidos em suspensão, é melhor trabalhar com esse tipo de medidor de sensor ultrassônico, tá? O tempo de trânsito, pessoal, ele é mais indicado quando você tem líquidos limpos, tá? Então você vai ter o emissor de um lado, emissor detector de um lado, emissor detector do outro, tá? E aí acontece, o líquido vai passar aqui no meio e a velocidade desse líquido aqui passando aqui no meio, a vazão, ela vai influenciar no tempo de emissão e recepção. Então, por exemplo, se esse cara emite o sinal e o líquido está rápido, tá? A tendência é que demore mais tempo para receber o sinal do outro lado, tá? E aí, quando você emite nesse sentido para cima, também vai ter uma demora maior, tá? E quando o líquido está parado, você recebe mais rápido porque o líquido não está atrapalhando, tá? Então aqui está mostrando a instalação de forma externa nele, tá? Emissor detector, você tem emissão e recepção dos dois lados do sinal, tá? Aqui é outro tipo, outra forma de você instalar. No caso, em vez de instalar um de cada lado, você acaba utilizando a parede da tubulação para fazer o movimento do som também, tá? Mas a ideia é a mesma, relaciona a velocidade do som, o tempo que o som leva para chegar de um lugar ao outro, com a vazão, tá? Só que o tempo de trânsito é mais indicado líquidos limpos e o Doppler quando você tem sólidos em suspensão. E esse é o último, tá? Efeito Coriolis. Esse é o medidor mais top de todos, tá? Ele tem maior precisão e também maior preço, tá? Deixa eu ver aqui. O que acontece, pessoal? Deixa eu pegar um vídeo no YouTube. Eu acho que é mais fácil. Apesar que, bom, depois vocês pesquisam. Deixa eu tentar explicar do meu jeitão. O que vai acontecer nesse sensor, pessoal? Normalmente o medidor por efeito Coriolis, tá? Ele tem dois tubos, tá? Então aqui você vê a entrada do líquido por esses dois tubos e aqui desse lado a saída, tá? Aqui no meio tem uma bobina de vibração, tá? Então, se o líquido está parado,
você vai ver que tem essa bobina de vibração vai fazer com que esses tubos fiquem numa vibração constante, tá? Fique numa vibração constante. E aí acontece, você vai colocar sensores na entrada desse líquido e na saída desse líquido, tá? No caso aqui, ó, ele colocou um ímã, né? Ele colocou um ímã aqui, ó, e uma bobina. E aqui do outro lado também tem ímã e bobina, para que o ímã vai estar gerando o campo magnético de forma constante e a bobina vai captar o quê? A variação desse campo magnético, tá? Então essa variação de campo magnético aqui vai estar relacionada com essa vibração. Se o líquido está parado, o que vai acontecer? A bobina do centro está gerando uma vibração constante. Então a mesma vibração que você tem aqui na saída vai ser igual à vibração que você tem na entrada. Então o sinal emitido pela bobina da entrada e o sinal gerado pela bobina da saída vai ser igual, tá? Mas na hora que começa a passar o líquido aqui dentro, começa a ter uma distorção. Há uma diferença entre os tempos, tá? Você vai ter uma diferença entre os tempos vai ter uma diferença nessas ondas, né? Nesses sinais de ondas que você tem na entrada e na saída, tá? Vai ocorrer uma distorção aí. Então, aqui eu não sei se o azul é entrada, se o vermelho é entrada, mas o que acontece? Se você tivesse com o líquido parado, essa linha azul e essa linha vermelha, elas estariam alinhadas, tá? Elas estariam alinhadas. E aí acontece, né? Aqui, ó, vamos primeiro ao desvio de fase. Então acontece, conforme o líquido passa no meio dele, as bobinas elas vão gerar desvio de fase, ou seja, antes elas estavam alinhadas, uma estava dentro da outra. Então isso já não vai ter mais. Por quê? Porque a entrada, se não me engano, a entrada vai estar mais lenta. Então o azul pode ser a entrada. A entrada vai estar mais lenta, então ela vai atrasar e a saída vai estar mais rápida. Então a bobina na saída vai estar adiantada. Esse desvio de fase que você encontra entre a entrada e a saída, você vai relacionar com sua vazão mássica. Qual que é a vazão que você tem, tá? E vazão mássica por quê? Porque ela vai te entregar, não é uma vazão relacionada ao volume, né? A quantidade de líquido, mas a massa do líquido, tá? E aí, pessoal, essa frequência, né? A variação dessa frequência, você vai relacionar. Você está vendo que aqui na frequência está pegando somente em relação ao ponto azul. Ó. Essa frequência se relaciona com a densidade, tá? Então a gente consegue saber qual que é a densidade do líquido devido à frequência e qual que é a vazão devido a esse desvio de fase entre a entrada e a saída, porque a entrada vai estar mais lenta quando o líquido começar a passar devido a essa vibração constante e a saída vai estar mais rápida, tá? Então vai ter esse defasamento que vai ser entregue pelas bobinas ali, tá? Então, além de você conseguir ler a vazão mássica, porque você está conseguindo ler a densidade, você também consegue a vazão volumétrica. Esse cara pode te fornecer a vazão volumétrica também, já que você tem a vazão mássica, só chegar, não é tão difícil chegar a essa informação de volumétrica, tá? Aqui tem um modelo instalado, né? Em que o tubo faz aquela curva enorme, então o líquido entra aqui, passa aqui por baixo, depois sobe, né? E tem esse modelo mais linear também, tá? Aqui está a parte de sensores de saída e na entrada e a bobina de vibração aqui no centro, tá? E aqui a relação de distorcimento que você tem, tá?
olha só, essa curva mais branca, ela mostra a força, né, centrífuga do tubo de medição sem fluido, né? Então você vê que o comportamento na entrada e na saída é semelhante, mas quando você tem o líquido passando, ocorre uma distorção, tá? Na força centrífuga de entrada e a força de saída. Então, pessoal, esse é o último equipamento, tá? Assim a gente termina a nossa parte sobre medidores de vazão, tá? Eu vou passar um exercício para vocês de conversão de unidades, porque você pode ver aqui, ó, tem várias unidades de medida de vazão, tá? Depois eu vou fazer esse exercício para vocês, ainda não está pronto no Moodle, mas é simples. O que acontece? Eu vou te passar a informação, por exemplo, te passo 1000 metros cúbicos por hora e eu quero saber quanto que é em galões por minuto. Então você vai pegar e vai cruzar a informação dessa tabela, tá? E você vai multiplicar. Então você vai pegar o 1000, multiplicar por esse valor que você cruzou aqui, porque eu estou querendo a resposta em galões por minuto, 4,40 aqui. E você vai encontrar quanto que 1000 metros cúbicos por hora equivale em galões por minuto, tá? Então depois eu vou construir esse exercício, não é complicado, ele é simples, tá? Mas vou construir só para a gente terminar nossa parte de vazão aqui, tá? Aqui no caso são unidades de vazão volumétrica e aqui são unidades de vazão mássica, tá? Quando você tem relação da massa que está passando em relação à hora, ao segundo, ao minuto, tá? E é a mesma ideia, tudo bem? Pessoal, dúvidas aí? Beleza. Beleza, pessoal. Então, por hoje é só, a gente termina essa parte, tá? E até a próxima. Obrigado pela presença de vocês.